Olá, tudo bem? Mais esse estudo do organão da radicular de Samuel Hahnemann. Estamos estudando o organão comentado, a homeopatia explicada e fácil de ser entendida. Quanto mais procuramos compreender a homeopatia, mais compreendemos a nós mesmos, mais compreendemos a nossa necessidade de melhorar, a nossa necessidade de adquirir saúde, principalmente em nível psíquico, ou seja, mental e emocional. Estamos agora no parágrafo 39, a natureza é incapaz de curar. E o Hahnemann traz para nós essa observação de que o nosso tratamento deve ser feito sempre fortalecendo nosso sistema imunológico para que a gente consiga, então, readquirir a saúde. Existe uma infinidade de problemas de adoecimento que nós teremos que estudá-los para entender bem esses mecanismos e podermos reedificar a nossa saúde. Então ele diz o seguinte, parágrafo 39, isso a escola medicamentosa oficial já havia notado há muitos séculos. A natureza por si própria é incapaz de curar qualquer doença, acrescentando-lhe outra, ainda que muito forte, se a doença nova é dessemelhante à doença presente no organismo. O que se deve pensar dessa escola que, apesar disso, continuou a tratar as doenças crônicas com medicamentos sem a devida homeopaticidade, isto é, com medicamentos e prescrições sempre capazes de produzir somente um estado mórbido, sabe Deus, dessemelhante à doença a ser curada. Aqui, Hahnemann, nesse momento, ele está buscando trazer para nós o entendimento da medicina daquela época, a medicina dita oficial naquela época, onde tentava fazer um tratamento sem a devida homeopaticidade e com produtos meio que às cegas, porque não sabia qual era a doença e como estava aquela doença. Hoje você vai falar assim, mas a ciência trouxe grande progresso, a gente sabe qual tipo de bactéria, o que pode matar aquela bactéria. Não vou discutir isso. Nós estamos aqui para estudar homeopatia. E quando ele fala de doença para tratar um conjunto de padrões adoecedores que têm que ser eliminados, ele está falando de algo muito transcendente, muito mais abrangente do que simplesmente aquela inflamação que nós vemos aqui ou ali. Portanto, cada problema de saúde tem um conjunto, tem uma base de dados que precisa ser muito bem observada para obtermos os melhores resultados. Então vejamos. Aí, quando ele coloca que eles tinham descoberto que não conseguiam fazer esse tratamento, mas continuavam fazendo tratamento, também ele tinha que se lembrar que foi exatamente para isso que ele veio à Terra. Hahnemann reencarnou para nos trazer a homeopatia. Era a missão dele, mostrar para nós que os adoecimentos se dão origem no estado psíquico da pessoa. E que em inúmeras vezes, ao mudar o estado psíquico, aquele adoecimento vai desaparecer por encanto inúmeras vezes, mas não disse todas, porque existem fatores que bloqueiam o processo de tratamento. Nós estamos na Terra e estamos procurando aprender as relações do homem com a natureza e consigo próprio e na sua inter-relação com o meio e com a sociedade. Portanto, estamos passando por experimentos para crescermos como espíritos imortais. Mas não tenha mais. Temos que pensar sobre isso, refletir sobre isso e procurar nos unir para melhor estudarmos. Então, quando Hahnemann fala aqui que os médicos não prestavam atenção, eles não sabiam. Então, não entendiam aquele princípio da homeopaticidade, como que ia tratar, como que os remédios iam funcionar. E quando eles usavam um processo paralelo para tentar tirar aquela doença que tinha naquela época, eles estavam usando o que eles sabiam, o que eles entendiam. Quando o Hahnemann veio trazer uma informação nova, a gente já percebeu que quando você aprende uma ciência primeiro, um dado, aquilo que você estudou primeiro, é aquilo que você tem muito mais facilidade de aprender, de entender, do que o que vai vir depois. Para você, ou qualquer uma pessoa que estudou muito alopatia, entender a homeopatia fica bem complicado. E nós temos que respeitar, porque as pessoas têm que entender esse processo. E assim, todas, todas as vezes que tentam fazer uma doença artificial para curar, naquela época, tentavam fazer uma doença artificial para curar a doença que estava instalada, ele tinha-se o alívio momentâneo. O alívio não era para sempre, mas ele já entendia que tinha uma doença que sobrepujava a outra, suplantava a outra. E aí ele vem trazendo alguns exemplos, que não vem o caso a gente entrar aqui no mérito da questão. Nós temos que entender que o Hahnemann, ele trouxe
a gente fala, não entrando no mérito da questão aqui, né, gente? Aqui a gente está falando na internet aberta, não vou ficar lendo aquilo ali, porque nem todo mundo vai aceitar a homeopatia. Então, quem estiver disposto a estudar a homeopatia, está aqui o livro Organon da Arte de Curar, comentado, que vai estar bem explicado ali para a gente poder entender. E aí, o que nós temos que procurar entender? O adoecimento só pode ser eliminado homeopaticamente, isto é, por um remédio energético e ou natural capaz de produzir um adoecimento semelhante, ou seja, atuar na eliminação das energias deletérias dos corpos sutis, pois o organismo é incapaz por si só de eliminar estas energias deletérias que o impedem de agir de forma diferente, mantendo o seu padrão psíquico. Então, existe um conjunto de fatores que nós temos que trabalhar, que nós temos que usar os métodos mais compatíveis e necessários para tirarmos esse adoecimento, para eliminarmos aquele adoecimento e assim recuperarmos devidamente a saúde. E a homeopatia é cheia de detalhes, tem vários detalhes que nós precisamos observar para termos aquele melhor resultado. Certa vez, conversando com um colega, que estou com o nariz entupido, e ele sugeriu um remédio, sugeriu outro, e aí eu peguei e usei um remédio que não tinha nada a ver entre aqueles que ele falou, mas dentro de uma lógica homeopática, utilizando o raciocínio da medicina tradicional oriental, em que, se você tem um problema respiratório, você tem que observar se o problema está no fígado ou se está no rim. Certo? E aí, eu tomei um remédio que tratava tanto o fígado quanto o rim, dentre outras coisas. E o nariz desentupiu por encanto. Mas a homeopaticidade daquele adoecimento não era tão simples de tratar. Porque quem estuda miasma e entende o miasma sabe que determinados padrõezinhos de adoecimento tem que ser trabalhado com mais profundidade, com uns olhos diferentes, certo? Para que a gente possa ir no cerne da questão e obter melhores resultados. Bom, aqui nós temos que entender então que a doença, mesmo ela sendo mais forte, a doença não vai ser curada de forma natural, sem o uso de um remédio adequado e devidamente dentro da homeopaticidade, e nenhuma doença dessemelhante cura-se uma outra. O que pode é a mais forte esconder a mais fraca por um tempo, mas depois vem aquela dali e quiçá vem outras complicações adjacentes a um tratamento impróprio. Da mesma forma, não podemos suprimir com homeopatia. Temos que deixar seguir o curso da eliminação daquelas substâncias deletérias para que a pessoa recupere plenamente a saúde. Ah, mas a homeopatia não trata e resolve tudo assim no estalar de dedo, para que tudo suma num determinado segundo, num determinado minuto, e a pessoa recupera a saúde? Em alguns casos, quando a doença não é antiga. Se a doença é antiga, tenham paciência de tratá-la, seguindo os trâmites necessários para recuperar a saúde dentro dos conhecimentos homeopáticos.